de pregador na grande tribulação, mas eu não estou disponível. Quem quiser ficar para pregar na grande tribulação aí, fica à vontade. Amém? Amém. Apocalipse capítulo 13 diz assim: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhe o poder sobre toda a tribo, língua e nação, e adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência, a fé dos santos. Eu vou ter que ler todo o texto. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhantes a um de cordeiro, falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera uma ferida da espada e vivia, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fazem-se todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e servos, que lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque o número de um homem e o seu número é 666. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o seu amado Filho, em cuja presença aqui estamos, fala, Senhor, aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a Tua voz. Tu conheces, ó Deus, as minhas limitações, mas eu conheço a Sua grandeza e o Seu poder. Opera segundo elas, porque sem Ti nada sou, nada tenho, nada posso, mas contigo sou, tenho e posso, tudo aquilo que a Tua palavra diz que sou, que tenho e que posso. Usa-me, ó Deus, mediante a graça que me foi dada para pregar a Tua palavra, porque a Tua graça, unicamente a Sua graça,
me basta, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos na presença de Deus. Amados, eu tenho pregado ultimamente sobre o Apocalipse, sobre as coisas que hão de acontecer. Um domingo aí que passou, eu preguei sobre os 7 selos do Apocalipse, 7 trombetas, perdão. Depois preguei sobre as 7 taças da ira de Deus. E hoje senti no coração de pregar sobre as 2 bestas do Apocalipse. As 2 bestas do Apocalipse, que a Bíblia se refere no capítulo 13. A Bíblia nos mostra que a primeira besta, ela subiu do mar. Ela sobe do mar, ela vem do mar. A segunda besta, ela vem da terra, ela sobe da terra, se ergue da terra. A primeira do mar, a segunda da terra. A primeira besta que a Bíblia menciona que sobe do mar é o anticristo. Mar na Bíblia, amados, principalmente no Apocalipse, representa movimento político, agitação das nações. A terra aqui representa movimento religioso. Movimento religioso. E, amados, a primeira besta é o anticristo. E a segunda besta é o falso profeta. Assim como existe a trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo, o diabo, para imitar também, ele faz uma trindade satânica. Satanás, o anticristo, representando como se fosse Cristo, mas é contrário a Cristo, e o falso profeta, que seria o falso espírito. E a Bíblia Sagrada nos mostra e nos dá detalhes aqui de como era esta primeira besta. Ela diz que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas. Não quer dizer que realmente ela vai vir com 7 cabeças. Só que tem uma tipologia, E o que representa essas 7 cabeças? O Império Romano foi construído sobre 7 colinas. O Império Romano estava situado sobre 7 colinas. E hoje, essas 7 colinas que o Império Romano foi ali, amados, estabelecido, o Vaticano hoje está sobre essas 7 colinas. A cidade do Vaticano está exatamente sobre as 7 colinas em que o Império Romano foi erguido. Então, é o significado das 7 cabeças. E também as 7 cabeças representam 7 reis. As diademas, amados, que ele carrega, os chifres, representam 10 nações que estarão ligadas a ele. E a Bíblia nos dá, amados, algumas semelhanças dele. A Bíblia diz que ele é semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. Olha para mim, em Daniel capítulo 7, há também, amados, Daniel tem visões e ele vê esses animais. O leão aqui é a antiga Babilônia. O urso, pé de urso, é o Império Medo ou Média Persa. E, amados, o leopardo, a Grécia, são reinos que foram poderosos. Ele vem com a tipologia desses reinos. Interessante, irmãos, que ele vem dessa forma, um leopardo, com pés de urso, com boca de leão. E 2021, a ONU surpreendeu o mundo, colocando um monumento na frente da sua sede em Nova York, semelhante a este animal. O pastor vai colocar na tela aí,
quem está aqui no altar não vai ver, mas pode depois procurar no celular, depois, monumento da ONU. Olha a semelhança. A boca não é de um leopardo, mas de um leão. Os pés não é de um leopardo, são maiores que de um leopardo. Coincidência? A ONU colocar esse animal justamente na frente da sua sede, para que todas as pessoas possam visitar, com semelhanças ao animal que aparece no Apocalipse. Com certeza, amados, a ONU será uma plataforma, uma ponte para o anticristo dominar o mundo. Pode tirar a imagem, senão eles não olham para mim. Então, amados, esta primeira besta aqui que se ergue no mar é o anticristo. E a Bíblia diz que o dragão, Satanás, vai dar o seu poder para ele. Ele vai ter o poder de Satanás. E muitas pessoas ficam, às vezes, subestimando o diabo, irmãos. Derrotado, fracassado, tu não pode com nada, irmãos. Se não for a graça, a misericórdia de Deus, o diabo te rasga igual papel. Ele não tem autoridade, poder ele tem. Poder ele tem, no sentido de força. E a Bíblia diz que o dragão vai dar para ele o seu poder. O seu poder. Então, a primeira besta é o anticristo. Ele vem para fazer um movimento político. Ele será um líder mundial, será um político mundial. E a Bíblia diz que, versículo 5, foi dado a uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Deu-lhe poder para continuar por 42 meses, 3 anos e meio. Mas pastor, a grande tribulação vai ser 7 anos. Quem pegou aqui a parte das trombetas e a parte das pragas, as 7 taças da ira de Deus, sabe que isso vai acontecer no segundo período da grande tribulação. Porque os primeiros 3 anos e meio vai ser uma falsa paz, uma paz aparente. Ele vai ter poder de fazer o que ele quiser. Até que na segunda parte, nos últimos 3 anos e meio, que quando vai começar as trombetas, ele perde o controle. Ele não tem mais o poder que ele tinha nos primeiros 3 anos e meio. Porque Deus começa a agir sobre a terra. Deus começa a mostrar o seu poder sobre a terra. Mas ele vai ter por 3 anos e meio. E a Bíblia diz, olha, e abriu a boca, verso 6, em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e de todos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram a todos que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida. Porque os que estão com o nome escrito no livro da vida já não estão mais aqui. Eles foram arrebatados, eles estão no céu. Eles foram para a eternidade. A menos os crentes que ficarem. Quando esse homem aparecer no cenário, todo mundo vai ser enganado, todo mundo vai ser iludido. Agora os crentes que ficaram e os desviados que não subiram também, eles, quando vêem este homem, vão lembrar da Bíblia e vão saber que ele é o anticristo. E esses serão o alvo principal do anticristo para destruí-los, porque eles são os únicos que podem identificar e denunciar e dizer quem ele é. Quem ele é? Acredita-se que ele ou vai ser judeu, ou vai ter uma dupla nacionalidade. Por quê? Porque judeu só faz aliança com o judeu. Pode ser que ele não seja 100% judeu,
mas os pais dele sejam judeus. E ele tem, ou seja, descendência judia. Então os judeus podem fazer aliança com ele. Porque se fosse um homem neutro que não tivesse descendência, amados, judia, eles não fariam aliança com ele. E ele vai fazer uma aliança com Israel para promover a paz entre Israel e aqueles povos árabes que atacam Israel. Só que esta paz vai ser uma paz que ele vai fazer um acordo de 7 anos. Mas a Bíblia diz que no meio dos 7 anos, ou seja, 3 anos e meio, esta aliança vai ser quebrada. Vai ser quebrada exatamente, amados. Esse acordo vai ser desfeito quando as trombetas começarem a tocar e o juízo de Deus cair sobre a terra. Os judeus vão ver que ele não tem poder sobre a natureza, que ele não consegue controlar a natureza, que as coisas estão acontecendo e ele não pode controlar, porque até aí os judeus estão achando que ele pode ser o Messias. E quando vê que ele não tem poder sobre a natureza e não controla a situação, eles vão romper a aliança, e daí eles também vão ser alvos do anticristo. E o anticristo também vai fazer guerra contra eles. Ou seja, a primeira besta, ela vem para promover o movimento político. O movimento político. Se um 9-dedo enganou tanta gente, irmãos, imagina esse homem. Imagina esse homem. Porque esse vai ser inteligente. Não vai ser analfabeto como esse. Esse vai ser inteligente. E ainda vai ter o poder de Satanás. Imagina só o que vai acontecer. O homem vai ter a resposta para tudo. E vai governar sobre tudo. E ele está comandando a política. E daí aparece a segunda besta. E a segunda besta vai fazer um movimento religioso. Porque para ter o controle e o domínio, amados, do mundo, precisa dominar a política e a religião. Porque senão não tem como ter controle do mundo hoje. Se não controlar a política e a religião. Porque senão a religião sempre vai ser uma oposição. E ele agora vem com um movimento religioso. E olha o que a Bíblia diz. Essa besta, ela tem 2 chifres, semelhante a um cordeiro, mas falava como dragão. Vai ter aparência de cordeiro, mas quando fala, revela quem é. Um dragão. Vai ter aparência de um cordeiro, mas quando abre a boca, mostra a que veio. Porque vai ter a fala como de um dragão. E a Bíblia diz que esta besta, amados, exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz que com a terra os que nela habitem adorem a primeira besta cuja chaga mortal foi curada. A primeira besta, o anticristo, a Bíblia deixa claro que ele vai sofrer alguma enfermidade. E vai ser uma enfermidade mortal. Só que ele vai ser curado. Para mostrar, tipo, que Deus está com ele, porque ele se curou. Ele vai ter uma doença e vai ser curado. E em homenagem a esta cura que aconteceu com ele, a este milagre que aconteceu com ele, vai ser feita uma imagem dele, para comemorar a cura, o milagre. Ele foi curado. O homem estava condenado à morte e de repente foi curado. É um Deus. É aí que ele começa a se revelar como sendo Deus. E daí, amados, ele não só comanda a política, mas agora quer ser adorado pela religião. E vão fazer uma imagem dele. E a Bíblia diz que o
falso profeta, a besta que surgiu na terra, vai dar a esta imagem, amados, vida. Ela vai falar. Quantos movimentos já aconteceram aí, irmãos? De santo que estava chorando, né? Quanta coisa aconteceu relacionada a isso aí, a imagens, que aconteceu alguma manifestação e o povo tudo ficou doido, ficou tudo indo para lá. Imagina, né? Aquela coisa imunda que acharam dentro do rio e depois lavar e cobriram de ouro e fizeram a maior catedral do Brasil para ela, e no dia 12 de outubro consagraram como o dia dela, e as pessoas vão lá adorar aquele negócio lá, negocinho lá que acharam no rio, e quando acharam estavam com o pescoço quebrado ainda, tiveram que colar ainda, precisou ser salvo pela rede de pescadores. Imagina uma imagem que fala. Tem uns crentes, irmãos, que ficarem, eles vão adorar a imagem. Não, mas fala, só pode ser de Deus. Isso aí é um milagre, só pode ser de Deus. A menos aqueles que ficarem me ouviram, que eu preguei essa mensagem. Daí vão lembrar. Mas os que não ouviram, pode ser que seja enganado, né, irmãos? Porque tem gente que não ouve e não lê a Bíblia. Daí fica difícil, né, irmãos? Se você não ouve e não lê a Bíblia, como que você vai saber? Como que você vai discernir? Por isso que é importante, irmãos, você ouvir e ler a Bíblia. Porque se você não ler e não ouvir, como que você vai saber o que está escrito aqui? Você vai ser enganado facilmente. E a Bíblia diz que esta besta que subiu da terra, o falso espírito, falso profeta, falso espírito, faz grandes sinais, de maneira que até fogo do céu cai à vista dos homens e engana os que habitam na terra com sinais. Quem lembra que pedia-se a Jesus constantemente, não foi uma vez, foi várias vezes. Os líderes religiosos pediam: dá-nos um sinal, mostra-nos um sinal. Os homens adoram o sinal. É verdade. Adoram o sinal. Vai um charlatão aí, irmãos, começa a derramar óleo na barriga de alguém e fica lá esfregando a mão, e de repente sai com um punhado de cabelo que ele já tinha guardado, e daí diz que tirou de dentro da pessoa. Lota-se. As pessoas querem sinais. É verdade. Quando eu pedi para Jesus, faz um sinal para a gente, nenhum sinal vai ser dado para vocês. O único sinal que vocês vão ter é o sinal de Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias, 3 noites dentro do ventre do peixe, assim o Filho do Homem vai ficar 3 noites, 3 dias no seio da terra e vai ressurgir ao terceiro dia. Esse é o sinal. Esse vai ser o sinal, se vocês querem. Pois a bênção vai dar tudo que eles querem. Sinais. Sinais. E ela vai estabelecer uma única religião. Um pouquinho antes da pandemia, aconteceu um negócio. Um pouquinho antes da pandemia, teve uma reunião lá no Vaticano com o Papa, e ele convidou líderes de principais religiões do mundo. Tinha até pastor presidente da Assembleia de Deus nesta reunião. Qual era o propósito da reunião? A unidade das religiões. Precisamos nos unir pela causa. E daí vai um dos presidentes da Assembleia de Deus, de uma das grandes Assembleias de Deus, do Rio de Janeiro, fazer selfie com o Papa.
Irmãos, o Vaticano é a meretriz de Apocalipse 17. A prostituta que engana as nações. Apocalipse 17. A Igreja Católica tem um sangue de 25 milhões de cristãos que ela matou na Inquisição. É rica, poderosa. Só no Brasil, de 500 brasileiros cristãos que ela matou, ela levou 7 toneladas de ouro para Roma. Porque era isso que fazia na Inquisição. Matava-se e confiscava todos os bens da pessoa. Tinha gente que era morto, irmãos, por causa do dinheiro. A igreja queria tomar, se apoderar do dinheiro deles e matava eles. Dizia que eles eram hereges, que eram bruxos, que fizeram alguma coisa só para tomar o dinheiro. Você acha que eu, que já li a Bíblia mais de 40 vezes, eu iria numa reunião dessa para me unir à igreja que matou 25 milhões dos meus irmãos? Jamais. Jamais. Pois vai ser estabelecida uma única religião. E o centro da adoração não vai ser Deus, vai ser a besta e a imagem da besta. E para que não haja e não tenha o que fazer, amados, vai ser estabelecido uma marca. Uma marca. Quando a Bíblia diz, e o número é de um homem, e o seu número é 666. É porque o número do homem é 6, se você não sabia. Porque o homem foi criado ao 6º dia, Gênesis 1:26. Mas por que 666? 3 vezes a marca de um homem. Porque acredita-se que o anticristo terá 3 vezes a sabedoria de um homem normal. Por isso o número será 666. E daí um detalhe: quem não aceitar essa marca, não compra e nem vende. Não compra e nem vende. Se você não quiser a marca, você não vai comprar e nem vender. Porque esta é a ordem. E eu vou dizer uma coisa para você, amados. Tem pai que é tão trouxa, mãe que é tão trouxa, mesmo conhecendo a Bíblia, vai receber a marca só para poder comprar o pãozinho, o leitinho, o filhinho dele. Eu não vou estar aqui, mas se eu tivesse, Vitória, você vai ficar sem leite, filha. Comece a tomar água com açúcar, porque a coisa vai ficar difícil. Está entendendo? Porque o que importa é a salvação. Então, vai ser estabelecido tudo isso para quê? Para que as pessoas que recebam a marca, elas estão se submetendo a este governo, a esta religião, estão fazendo parte desse governo, dessa religião mundial, e automaticamente, amados, elas estão negando a Jesus, negando a Deus e adorando a imagem da besta. Então cuidado com as aparências, porque vai vir com aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Vai fazer um movimento político, vai fazer sinais. Cuide com sinais, irmãos. Cuide com sinais. Cuide com sinais. Porque o diabo já está preparando a igreja para isso.
O que é isso, pastor? O diabo está preparando a igreja para isso. Dessa forma. Esse negócio de ficar revelando CPF, identidade da igreja, irmãos. Alguns já foram ter descoberto que é enganação. Caçar dados de pessoas da igreja para fazer isso. Mas mesmo que realmente esteja acontecendo isso com alguém que realmente está revelando CPF, identidade, isso é espírito de adivinhação. A pessoa começa, se você não vê, eu vejo tudo, porque eu estou sempre caçando esses vídeos. A pessoa começa a revelar a vida da outra, tua vida assim. Para você saber que Deus falou com você, para você não tiver dúvida, seu CPF é tal. Deus precisa provar para alguém que Ele está falando. Se você duvidar, o problema é seu. Se você duvidar, o problema é seu. Deus nunca provou para ninguém que é Ele que está falando. Eu estou falando e pronto. Quem quiser ouvir, ouça. Quem quiser não ouvir, não ouça. Jeremias, você vai pregar este povo, vai falar este povo é o bicho de coração. Fale a eles, quer ouvir, ouça, quer não ouvir, não ouça. Mas você vai falar da mesma forma. O problema é deles se eles não acreditar. O problema é deles se eles não aceitar. Para você saber que Deus está falando com você. Você mora na rua tal, o número da sua casa é tal. Me mostra um profeta na Bíblia que ficava adivinhando. Mas as igrejas lotam por causa disso. Mas tudo isso sabe o que é? Preparação para o anticristo. Porque o povo adora sinais. Adora sinais. E daí quando começar os sinais, fogo do céu caindo diante dos homens. Mas através desse movimento político e religioso, amados, o anticristo vai dominar o mundo. Vai dominar o mundo. E daí nessa época, irmãos, não será mais o tempo da graça, igual nós estamos vivendo hoje, que é a sexta dispensação bíblica. Graça. Se você não sabe o que é dispensação, é plano de governo de Deus de salvação para a humanidade. O primeiro foi a inocência, Jardim do Éden. Segundo, consciência, mas o homem continuou pecando. Depois veio o governo humano, os homens governando, Deus governando através dos homens, mas os homens também pecaram. Depois veio a dispensação patriarcal, Deus se manifestando através dos patriarcas, também não teve jeito. Depois veio a lei, a quinta dispensação, a lei, e por último, né, que nós estamos vivendo hoje, a graça, a sexta dispensação bíblica. Ou seja, hoje é pela graça, por favor de Deus, você não merece, mas Deus está te dando uma chance. Graça é isso, favor não merecido, você não merece, Deus está te dando uma chance. Mas na grande tribulação, irmãos, daí você vai ter que dar a sua vida pela sua salvação. Daí você vai ter que pagar o preço. Ser perseguido, não perseguiçãozinha de falar mal, não, ser perseguido de verdade. Aqueles que foram capturados pelo anticristo e pelo seu exército vão ser torturados. E não pense você que ele vai pegar você, vai torturar e vai matar. Não, irmãos. E quando tiver um dia para ele ficar aqui na terra, ele vai querer que você fique vivo, porque há uma esperança de você desistir e negar a sua fé. As pessoas que forem presas na grande tribulação, não pensem que vão ser torturados 2, 3 dias e vão ser mortos. Fidel Castro, em Cuba, prendeu pastores por anos e os torturou por anos para eles negarem a sua fé.
E você acha que está difícil servir a Deus agora. Na graça, que é de graça, e você não merece. Imagina quando você tem que dar a vida para merecer. Você nega, não nega? Então arranca o braço do filho dele. Você nega, não nega? Então fura o olho do filho dele. Daí quando eles fizeram do teu filho ou da tua filha, amados, picar em 1000 pedaços, que não tinha mais o que picar, daí vai ser você. E hoje a salvação é de graça. Então estas são as duas bestas do Apocalipse. Diga comigo: mar, movimento político. Terra, movimento religioso. Provavelmente a sede do movimento religioso estará ligado ou a Jerusalém ou ao próprio Vaticano, ou junto. Diga comigo: a primeira besta é o anticristo. Olha para alguém e diga: não seja uma besta. Não seja uma besta. Seu besta. A segunda besta, o falso profeta. Diga comigo: falso profeta. Falso profeta. Falso espírito. Falso espírito. Observe que quando Jesus esteve na terra, ele pregou, fez aí, deu a sua vida, mas quando ele acabou o seu ministério, quando ele sobe em ascensão aos céus, se você analisar, presta atenção, todo o trabalho de Jesus, lógico, a morte dele trouxe salvação para toda a humanidade que queira, né? Mas todo o trabalho de Jesus que ele viveu aqui, foram 120 pessoas no templo de Jerusalém adorando a ele. No dia de Pentecostes só tinha 120. De tudo que ele fez, só 120 estavam lá. Mas quando apareceu o Espírito Santo, que promoveu o movimento do Espírito Santo, que começou a se espalhar. Não entendi, pastor. O falso profeta vem para isso, o falso espírito. Ele vem para se espalhar, para fazer esse movimento que o Espírito Santo fez nas nações, ele vai fazer para o anticristo. Mas, só para não esquecer, né, irmãos, que a igreja, os salvos, os comprados, os lavados, os redimidos, a noiva, os que têm o nome escrito no livro da vida, no capítulo 4 de Apocalipse. Eles foram arrebatados. Eles foram arrebatados. Se a gente some, só para encerrar, vou encerrar. Se a gente some no capítulo 4, por que a gente tem que saber o 5? Por dois motivos. Olha como Deus é misericordioso. Se você nunca pensou isso, eu vou te falar para você que tem motivo. Tem dois motivos. O primeiro é para abrir os nossos olhos para não viver isso. Deus não quer que você viva isso. É o primeiro motivo. Por isso que eu estou pregando. Se a igreja não vai ficar, por que o senhor está pregando? É para você despertar agora. Agora é a hora. Se está difícil agora, irmãos, esses crentinhos maionese que tem hoje em dia, irmão, não aguenta isso não. Embora que muita gente vai salvar, mas os crentinhos maionese não aguentam isso aqui não. Qualquer coisinha quer largar Jesus. Qualquer coisinha se ofende. Imagina passar por isso aqui. E o
segundo motivo, que não é legal, só para lembrar, digo, meu primeiro motivo é porque Deus não quer que a gente viva isso. Ele está mostrando para eu e você se escapar. E o segundo motivo é que se infelizmente você não ouvir os pregadores e você ficar, você sabe o que vai acontecer e o que você tem que fazer. Olha só, Deus ainda dá uma misericórdia, dá uma chance de quem ficar saber o que vai acontecer para ter uma chance de se escapar. Deus é misericordioso demais. Só que daí, irmãos, é com teu sangue, não é mais com o sangue do Cordeiro, é com teu sangue. E eu quero lembrar uma coisa para você, amados. Hoje não é fácil servir a Deus. Hoje não é fácil servir a Deus, não é fácil você liderar, não é fácil você ser membro de uma igreja, não é fácil. Mas hoje tem o Espírito Santo. E quando não tiver mais o Espírito Santo, porque eu quero lembrar você que quando a igreja subir, o Espírito sobe junto. O Espírito vai deixar a terra. Porque hoje o Espírito Santo está falando pra gente, vai na igreja. Você não quer vir, mas ele fica, vai na igreja, você tem que ir na igreja, você precisa ir na igreja. Ele fica consolando e te incentivando. Ele fica consolando, te ajudando. A cruz está pesada demais, eu te ajudo, vamos lá, vai dar certo. Isso é o papel do Espírito Santo, o paráclito, o consolador. Agora imagina quando não tiver o Espírito Santo para consolar. Que o homem não vai ter quem o console. O homem não vai ter quem dê aquela alegria que a gente sente na presença de Deus. Vai ter até culto, irmãos. Vai existir culto. Vai ter culto na grande tribulação escondido. Mas não vai ter presença nenhuma. Olha para mim. Se pregar na graça já não é fácil. Porque eu estou pregando aqui e o Espírito Santo está convencendo você. O Espírito Santo está fazendo a parte dele. Convence o homem. Aceita. Se dobra. Muda. Esse é o papel do Espírito. Agora imagina pregar, irmãos, na grande tribulação que não tem Espírito. Se convencer na graça não é fácil, imagina convencer na grande tribulação. E sem contar que o pregador não tem moral nenhuma, né? Porque o pregador que estiver pregando, quem estiver ensinando, quem estiver falando, é aquele que não subiu. Ou seja, uma das partes do sermão de quem quiser pregar na grande tribulação, eu vou ajudar você a preparar o sermão se você ficar. Você vai ter que dizer assim, ó, eu sou um daqueles que não obedeceram. Tudo que está na Bíblia eu não fiz, por isso que fiquei. Eu não subi com eles porque eu não obedeci o que está na Bíblia. Eu brinquei. Eu não acreditei. Eu não dei crédito à pregação. Por isso que eu fiquei. Mas a única solução agora é nós não negar, é nós não aceitar a marca da besta. Não conta comigo na grande tribulação. Eu vou para o céu. Eu sou no céu. Glória a Deus. Eu sou no céu. Aleluia. Eu sou no céu. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé na presença de Deus. Glória a Deus. Vamos cantar trombeta de novo. 3 minutos. Bota-se na igreja.